Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há 5 anos é top no mercado de trabalho. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância a partir de R$ 149,00 e desconto de 50% na primeira mensalidade. Processo seletivo 2017 com novos cursos. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme a sua vida. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária. Hoje conosco no meu divã o psicólogo, futuro psicólogo, Pedro Lucas Moro. Seja bem-vindo. Obrigado. Com muito orgulho apresento a vocês uma recém-amizade que esteve conosco na Academia de Letras de Maringá, lançou recentemente seu livro Sombra, Terra e Céu em nossa cidade, nas livrarias Curitiba, e já o resgatei para nós, para o Brasil e o exterior saberem dessa grande obra, que eu gostaria que você primeiramente falasse sobre o título e a que você se refere quando você cita Sombra, Terra e Céu. Na verdade, o título, a primeira instância, ele arremete a lugares físicos, né, que a gente está acostumado a pensar, como inferno e céu, por exemplo. Mas na verdade é um sentido muito diferente, que seria a ideia de céu e inferno como lugares dentro de nós, como estados de alma, estados de espírito, né? Então, sombra, terra e céu é entendido como um estado de consciência e não um lugar onde a gente pisa, onde a gente toca. Então esse é o conceito que está embutido no livro, que à primeira vista, assim, para as pessoas pode ser diferente, mas é o que ele quer, a mensagem que ele quer nos passar, que é possível ter céu, ser céu a qualquer momento da nossa vida, assim como é possível ser sombra ou inferno e terra em qualquer momento da nossa vida. Então há um misto do futuro psicólogo e do recém-escritor quando você narra Sombra, Terra e Céu? Porque são etapas que nós temos, então. Sim. Todos nós temos. Assim como o eu lírico percorreu por esse caminho, eu acredito que todas as pessoas percorrem por isso ao longo da vida. Algumas passam por mais tempo na sombra ou na terra, mas a crença que está contida nesse livro é que todo mundo é fadado à felicidade, portanto, fadado ao céu. É nosso destino mais certo. Então, quando você fala de psicologia, já me perguntaram se era uma obra de psicologia. Eu falei, não, é uma obra psicológica. Que te leva a pensar. Sim, porque o eu lírico retrata o que ele está sentindo, mas não há nada de teoria da psicologia, né? Ô Pedro, e a capa, que eu achei muito interessante? Fala um pouquinho dela, como que você escolheu, ou escolheram para você, você se apaixonou pela imagem? Sim, essa capa ela tem uma história muito interessante, porque eu tenho uma amiga que faz medicina na UEM, e há pouco tempo de eu ter conhecido ela, eu soube que ela desenhava. Quem é essa moça? É a Ellen Chagas, faz medicina na UEM. Parabéns! E eu contei para ela, eu soube que ela desenhava, falei, você não quer fazer a capa do meu livro e tal? Ela, me fala sobre o seu livro. E eu contei mais ou menos. E ela sentiu? Sentiu, ela não leu o livro antes de fazer, ela só sentiu. Maravilhosa. O que eu havia dito. E aí ela me mandou, isso aqui é mais ou menos o que eu estou pensando. Eu falei, é exatamente isso que eu estou pensando também. Perfeito, sombra, terra e céu, muito bem retratados. Os 3 estágios, que aliás é um link na nossa vida, né? Então abri o livro e já vi sua biografia, muito interessante.
21 aninhos, pessoal. E aí, Pedro, como é que é ser agora considerado um escritor? Eu nunca pensei nisso. Antes de publicar, eu nunca tinha pensado no que viria depois. Então, está sendo tudo muito novo, muito empolgante. E eu estou conhecendo muitas pessoas, como você, que habitam esse mundo, que eu nunca tive tanto contato pessoalmente. Porque com 21 anos é muito difícil você encontrar pessoas, jovens principalmente, que gostam de habitar esse mundo, de viver essa forma de viver. Então está sendo muito gostoso conhecer pessoas novas e pessoas que cada vez eu me sinto mais em casa quando eu tenho contato, né? E é engraçado que as pessoas me falam: mas o que você acha de estar com 21 anos publicando um livro? Para mim, assim, sem ter falsa modéstia, parece que eu não estou fazendo mais que minha obrigação, porque é uma coisa que eu gosto, que eu acredito que eu faço bem, que eu consigo transmitir uma coisa bacana para as pessoas, e não faço mais que a minha obrigação publicar e compartilhar isso com as pessoas. Foi uma catarse você fazer um lavar de alma, assim, de repente? Foi. Tipo, já me libertei, agora... Não é? Porque eu me sinto assim quando eu termino um livro. É porque você parir um filho, né? Tipo, já fiz a minha obrigação, agora vamos ao próximo. Sim. Né? É bem assim que eu me sinto também. É um parto, né? É você dar à luz a uma criação sua, que é muito gostoso também. Embora dê muito trabalho, é muito gratificante. Tanto que eu já estou transcendendo do meu segundo livro, já estou passando a ser, entre aspas, a terceira homenageada, que é a Flor Bela Espanca. Uhum. Parece que nós caminhamos junto com o próximo elemento. Sim. É importante você não ficar preso ao passado, né? Você tem que carregar o seu passado, mas não ficar preso a ele. Porque sem o nosso passado a gente não consegue se identificar. Mas também a gente não pode se prender, porque senão a gente para no tempo. Esse é o psicólogo falando, hein, pessoal? Acreditem. Mas, menino, vou te falar. Fiquei encantada com o livro. E várias surpresas, dentre elas, encontrar sonetos na maioria do que você escreveu, porque é uma raridade também. Dá trabalho, né? Então, às vezes a pessoa deixa de fazer, não dizendo que todos que não fazem soneto é porque não gostam do trabalho, mas é uma coisa que você precisa lapidar. É um ourives, né? Quando você escreve, o soneto já nasce ou você tem que lapidar, como você mesmo disse, enquadrar? Na maioria das vezes eu não escolho, eu vou escrevendo. A hora que eu vejo tá daquele jeito, mas aí é necessário uma afinação da poesia, né? Porque geralmente ela não sai da cabeça com 10 sílabas poéticas em cada verso. Não. Então você tem que dar uma medida, mas a forma geral, geralmente sai assim. É engraçado. Maravilhoso. Então, eu até te indiquei a Flor Bela Espanca para você ler, que eu considero uma maravilha na arte de escrever sonetos. Sim. Então, está convidada a conhecê-la. Com certeza. Bem, a outra surpresa foi o fato de você se libertar também das amarras literárias, das classes sem vínculos com uma escola literária única. Ou você cita aqui o Augusto dos Anjos, mas na verdade eu senti Camões, senti intertextos na sua escrita. Sim. Não é? E é muito importante isso, porque eu que venho de uma outra geração, devo confessar a você que eu ficava tentando me enquadrar numa escola literária para dizer que eu funcionava daquela maneira. Sim. Não é? E você não, você já nasceu liberto. Eu acho que quando você se coloca num estilo, você se prende, e aí é impossível você conseguir enxergar outras coisas. Então, a partir do momento que você está aberto para isso, é muito mais gostoso, mais prazeroso, e creio que te enriquece mais, porque você pode ter portas abertas para tudo. Uma linguagem culta, educada, sutil. Senti também a parte que eu gostei muito é o sumário, porque eu gosto de ler o sumário. Tem pessoas que eu gosto de ler o externo, então eu leio o sumário, leio as orelhas,
vou lendo algum adendo, e aí eu percebi, nossa, como é bonito. Eu sinto a dor deste mundo, que é a primeira. Eu pensei, nossa, eu também. E é isso que é o gostoso, né? O leitor poder se identificar e poder refletir um pouco. Nossa, eu não sou o único, né, que estou assim. O que eu posso fazer para lidar com isso? A proposta do livro é essa, não é deixar a pessoa na sombra, e sim fazer ela poder fazer exatamente o que a capa, transitar. O personagem da capa faz, que é poder olhar para um futuro com mais esperança. Foco. Exato. Então, eu vou fazer uma sugestão para você, tarefa de casa da professora, que você analise com carinho os títulos dos seus sonetos e faça uma única. Sim. Um único soneto com os seus títulos. Está desafiado. Um desafio. Porque eu gostei muito dos seus títulos, muito embora você tenha dito que... Tem um problema muito grande com títulos. Não parece. Não, é porque a princípio quando eu faço o poema eu deixo ele sem título. Literalmente eu escrevo sem título até eu poder pensar, relê-lo e para ter uma ideia do que título poderia resumir a ideia dele. Uhum. E quando você coloca o título, você acha que tá bom ou depois lê novamente não é isso? Dependendo, é complicado. Dependendo, eu fico olhando e falo, nossa, não tô gostando daquilo. Parece que alguém instiga você a colocar o outro. Sim. Parece que tem que encaixar, Você reluta, mas aí acaba... Eu trabalho com uma escrita muito intuída. Então, quando eu sinto que não está encaixando muito bem, eu falo, vamos esperar um pouco, dar um tempinho para depois voltar e para fazer uma coisa que seja no ponto, né? Eu acho que esse é o feeling. É um feeling, né? Intuição. Não é? Que é o que classifica o poeta, a alma literária. Eu acredito muito que o poeta tem que ser uma pessoa sensível, muito sensível. Que a escrita pela escrita, que é uma birra muito grande que eu tenho com o Olavo Bilac. Embora eu esteja mudando essa visão, porque eu encontrei poemas muito lindos dele, a gente aprende na escola, pro vestibular, que o Olavo Bilac pertenceu à corrente que estava preocupada só com a forma, né? Era bonito só para falar e não tinha tanto conteúdo. E quando você se debruça sobre a obra dele, você vê que é diferente, que você sente o sentimento do poeta. Então, essa fama que o poeta tem de estar preocupado só com a forma, de querer uma literatura muito presa à forma, que só seja bonita pela forma, não é correta. A gente tem que debruçar sobre o livro para conhecer o poeta. Mas e vê-lo com um outro olhar, porque você já foi induzido a olhar. Exato. Com essa percepção. Que é o erro do nosso sistema educacional hoje. O professor já passa, na verdade não é do professor, é do vestibular, que já passa querendo que o aluno saiba que aquilo é aquilo, e não que pode ser outra coisa. Uhum. Então é um erro muito grande que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar, né? Nós já estamos fazendo. Com certeza. Com esse programa, com a sua presença. Você acha que consegue me definir, dentre essas pérolas, um em especial que você diria Pedro Lucas Moro, e colocar uma poesia ou um soneto? É aquela dificuldade que eu tenho de compartimentalizar, né? Mas eu acho que uma poesia com intertexto com a Bíblia, sim, seria ainda que, né? Aliás, foi o primeiro que eu percebi que tinha um intertexto. Que na verdade é a minha intuição que diz que tem de ser essa, mas na verdade não sei se... É tão bom o Google, não é? Né? Porque aí eu pensei no título e falei, não, mas me remete a alguma coisa. Daí joguei. Sim. Isso aqui, era da Bíblia. Então você encontra aí na 68. Gostaria que você lesse para nós uma pitada do seu trabalho. Bem, em Coríntios 13 nós encontramos: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Aí tem aquela maravilha de descrição. Sim. E você começa ainda que os anjos não falem o segredo nominal das línguas, sedento, busco a ti que mínguas, a impedir que aqueles te abalem. Ainda que o mundo se cale, ouço o brilho harmônico das mentes, sentidos pelos vistos dementes, a melodia cardíaca do fole.
Ainda que eu saiba de nada, tranquilo, não me desespero. Havia o sábio ser grego sincero, certo da incerteza avivada. Ciente da atual gravidade, de emoções e velhos deveres, livre a viver meus quistos seres, sem sofrer da parca alteridade. Só a palavra alteridade já leva a fazer um livro. Grandes reflexões. Não é? Sim. Aqui é um intertexto com a Bíblia, um intertexto com Sócrates, que era o filósofo do só sei que nada sei. E aí eu li, nem sei se sei. Sim, exato. A nossa vida, na verdade, é uma descoberta, né? A gente passa a acreditar numa coisa, daqui a pouco acontece uma coisa na nossa vida que a gente fala, putz, não é nada disso, e vamos reformular nossa vida, nosso modo de pensar. Então, esse poema, ele resume muito disso. Ô Pedro, você consegue atuar como psicólogo para si próprio? Já consegue separar? Separar como? Você tem um problema e aí você analisa como psicólogo e como pessoa normal. Você consegue? É complicado, eu creio que ninguém consiga fazer isso por conta própria, porque aquele velho, não sei se é um ditado, mas que quando você está perto você não enxerga direito. Então, por isso mesmo, o psicólogo tem que ter a assessoria de um outro psicólogo? Sim, de preferência, principalmente na psicanálise, né? Que é a linha que eu desejo seguir, que se você precisa tratar de outra pessoa, você tem que estar bem consigo mesmo. Então você tem que ter um auxílio de outro terapeuta, né? Então esse olhar de um outro alguém, um olhar neutro, que possa te fazer pensar e não te dar dicas de como viver, mas te fazer pensar e de você saber lidar com as próprias decisões, é uma coisa muito importante para você ser um bom profissional e um ser humano completo e mais feliz com as decisões que você toma, ou capaz de lidar com as decisões ruins que você toma também. Que essa é a grande dificuldade. Nossa. Você, Pedro, você sentiu essa sombra, terra e céu em sua vida? Porque você é tão jovem. Sim. Você sentiu, você passou por tudo isso gradativamente, ou você separou os seus sonetos sombra, terra e céu, ou você os viveu intensamente, ou é meramente o eu lírico mesmo? Sim, eu costumo falar que eu não sou um poeta fingidor, eu não consigo escrever o que eu não sinto. Então, sim, meu professor de filosofia da UEM perguntou, quando eu fui convidá-lo ao lançamento do livro, ele falou, é um poema autobiográfico? E eu falei, não. E depois eu parei para pensar, mas falei, poxa, de certa forma eu passei, né? Sim. Por tudo isso. Então, eu comecei escrevendo o poema na sombra. Mas a partir dos 16 ou essa sombra já existia? Você sentia que faltava algo? São momentos da vida, né? A gente passa, geralmente na adolescência, é um momento de muito conflito, de muita... Sombra. Sombra. Então, creio que começou aí tudo. Mas não que eu não carregue isso de outros tempos, né? Que é o que o Jaime Vieira me falou. Sua poesia é uma poesia antiga. E eu me sinto uma pessoa antiga, eu me sinto um idoso, na verdade. Então, era uma das minhas perguntas. Vai ser uma pergunta, porque, modéstia à parte, eu me considero com 300 anos. Pelo tempo que eu leio, tempo de atividade. Sim. Você não tem 21 anos. Não, de modo algum. Mais de 100, no mínimo. Eu sabia, porque quando você falou 21 anos, eu falei, não acredito. Não é? Porque a idade cronológica não condiz com seu perfil, com a sua escrita literária, que é belíssima. Fiquei, como eu disse, encantada e lisonjeada por estar aqui contigo. Imagino. Que é uma coisa muito interessante, que às vezes eu falo alguma coisa para as pessoas e eu tenho a sensação que elas não me entendem, né? Que mas isso é normal. Então, e aí eu fui aprendendo que às vezes a pessoa tem o tempo dela, que é o que é a minha proposta, da pessoa pegar esse livro e se debruçar sobre ele para poder entender um pouquinho mais, né? Eu sinto que ele tem que ser lido na cabeceira. Ruminante. Leitura ruminante. Gradativo, não como eu fiz. Devido à entrevista, eu tive que ler num rompante. Mas ele é muito rico para se ler
muitas e muitas vezes, porque tem viés, tem mensagem subliminar, tem muita intertexto, cultura, intertexto com Camões, aí você vai ter que ir lá ler Camões, pessoal. Tem intertexto também com ideal. Você vai ler para nós ou você vai narrar, fazer uma dramatização? Posso ler também, posso ler. Então, Providência Ideal da 63 é um intertexto com ideal. Vamos lá? O poema Ideal é do Augusto dos Anjos, em que ele... Talvez o sentido da poesia dele então não tem nada a ver com a da poesia que eu fiz. Mas é uma poesia dele que me toca. E eu, certa vez, estava parado, assim, pensei nessa poesia e falei, nossa, vamos pegar um verso dele e vamos fazer uma outra coisa baseada na proposta desse livro. E não é um plágio, é apenas uma inspiração que você teve. Dos grandes. Então, Providência Ideal, página 63, quando vocês adquirirem esse livro aqui, ó, tá indicado. Então, aqui diz, e que bendita sejas, como as sibiladas sóbrias das igrejas, que em uníssono convertem senhores, ressoam de imediato densos clamores. E que bendita sejas, criança de pura pureza, tu desejas, que os ensinos as soberbas curem, urgentemente as máculas alvejem. E que bendita sejas, pelo clamor que por demais tu entrevejas, pelo sapiente júbilo dos homens almejado, pelo regenerado âmago dorme tão amado. Que esse poema está na última parte do Céu, em que é a regeneração do eu lírico, que é o que eu acredito que eu esteja havendo a regeneração do orbe, do planeta Terra. Que a partir do momento que o planeta passa pela sombra, pela terra, até o céu, que é essa regeneração, né? Que ele agora tem júbilo de estar num estado de céu, de bondade, de completude, né? Bom, já que nós estamos nesse caminho, narre uma para nós que você falou que sabe decor do Camões. Se eu errar uma palavra ou outra, me desculpem, mas foi um intertexto que eu fiz de um outro poema, em que eu peguei um verso de Camões para fazer o meu título, porque Camões é muito mais, né? Ele está na 66, pessoal. Acompanhem lá. Na 66 nós temos ainda mais que se tema de mudanças. Esse é o verso do poema. E o do Camões é? Ditoso seja aquele que somente. Ainda mais que se tema de mudanças. Age o sujeito como forma acéssio, na tola compenetração axial, resistente a essa brisa universal, resoluto sobre os dogmas de um fóssil. Pois que a onda movimenta, abala e muta, no milenar labor de suas carícias, geratriz das aptidões adventícias, do saudoso natrum abela ruta. Ser temerárias naturalidades, do renascer ruflante das lagartas, há de sofrer pseudocasualidades, justas como a joia que se modela, sujeito a tantas mudanças inatas, precedem felicidade singela. E agora com vocês, ditoso seja aquele que somente. De Camões. Ditoso seja aquele que somente se queixa das amorosas esquivanças, pois por elas não perde as esperanças de poder, em algum tempo, ser contente. Ditoso seja quem, que estando absente, não sente mais que pena das lembranças, ainda mais que se tema de mudanças, menos se teme a dor quando se sente. Ditoso seja, enfim, qualquer estado, onde enganos, desprezos e isenção sofrem o coração atormentado, mas triste de quem se sente amargurado, de erros em que não pode haver perdão, sem ficar na alma a mágoa do pecado. Aplausos. É um poema que me toca muito, principalmente naquele verso, porque Camões diz que menos se teme a dor quando a gente se sente ela, né? Então é o que a gente vê muito hoje em dia, que as pessoas fogem da dor. Ninguém quer sentir dor. Então todo mundo quer tomar Rivotril, quer tomar N remédios para ficar anestesiado e não sentir a dor que o convívio no mundo causa. Então eu acredito muito nessa proposta que o Camões diz, de que menos se teme a dor quando se sente, que é você sentir, é você abrir seu peito para a sua vida e realmente
sofrer essas coisas que a dor nos causa. Passar pelo deserto. E aceitar o estado de sombra dentro de nós. Em suma, é isso, né? Que a partir do momento que você aceita que você possui sombra dentro de você, você é capaz de lutar contra isso e mudar. Então, evitar a dor é fuga. E nenhuma fuga é boa, porque ela nos faz ficar estacionado. É porque, na verdade, se você foge, você só vai jogando pro consciente, pro subconsciente e vai ficando. Não é? Você não passa pelo deserto e encontra o oásis, supõe. Sim. Você não enfrenta o problema. E é o problema que a gente passa muito hoje em dia. As pessoas não querem sofrer. Então é muito mais fácil eu me trancar no meu quarto e tomar um monte de remédio e dormir do que eu abrir a janela e falar, nossa, é o mundo que eu preciso viver. E se eu viver, eu vou crescer. Será que nós passamos mesmo pelo mal do século? Ou ele perdura e nós estamos apenas dizendo que já foi? É uma pergunta que eu me fiz esses tempos, conversei com a minha família e a gente não conseguiu ainda uma resposta porque exata, delimitar o mal do século, né? Vamos para frente. Mas eu não acredito que seja nós percebemos que também que muitas pessoas ainda estão ramificadas, né? Sim. Hoje a gente vê que parece que tem mais porque a mídia mostra mais. Mas sempre teve. Sempre teve. O mal do século foi datado na época do romantismo, a segunda geração, mas foi um marco na história. Mas isso, a humanidade não melhorou e depois piorou. A gente estava em sombra e continua em assim como estado. Você, eu também me sinto de outro século, não de um século contemporâneo, um tempo contemporâneo, um futuro. Sim. Eu gosto muito de 1800 mesmo. Gostaria de ter nascido lá. Sim. Em 1800. Mas daí não teríamos a tecnologia de hoje, daí não adianta nada. Aí eu retomo para cá. Né? Quero indicar para você a leitura dos Sofrimentos do Jovem Werther. Sim. Que eu senti muita coisa e mesmo sem saber, muitas vezes nós escrevemos e alguém fala, nossa, parece com Werther. E você vai ler e diz, nossa, não é que parece mesmo? Por isso que eu acredito na escrita intuitiva. Porque as coisas estão no ar. E aconteceu com Clarice Lispector também. Algo que ela escreveu e cogitaram que ela havia até plagiado e na verdade ela nunca tinha lido. Sim. Então eu acredito. E quando eu leio um livro eu procuro associar com alguém. Né? Então eu senti o Werther, senti Goethe em você, o Augusto dos Anjos, que você já tinha remetido, né? E aí fiz a promessa que eu vou ler o livro Eu... Que hoje é Eu e Outras Poesias. Né? Então, em troca, eu vou ler esse para te homenagear. E Álvares de Azevedo. Sim. E o grande Edgar Allan Poe. Conhecido. Percebi todas essas pessoas em você. E eu acredito que você vai se identificar também com os seus séculos de anos, que você não tem 21. Nunca. Nunca. E o bom é isso, né? Sim. É você poder entrar em contato com os seus seres. Inclusive... além do tempo. Inclusive é a proposta do meu segundo livro, que eu já estou escrevendo. Que o título, a princípio, que eu tenho muito em mente, que não sai da minha cabeça, é Os Eus que Me Habitam. Fantástico. Eus aspas? Não, deixa sem. Eus. Liberto. Bem... Estamos no final, infelizmente, Pedro. Que pena, passou rápido. Pois é, eu gostaria de ler todos para vocês, pessoal. Onde encontramos essa relíquia, essa obra-prima? Ela está disponível na Livraria Curitiba, aqui no Catuaí, no Maringá Park, e também pode ser adquirido comigo. Inclusive, se quiser me seguir no Facebook, é um prazer trocar uma ideia. Eu gosto muito quando o leitor lê e vem dar o parecer dele. Interage. Muito importante, muito importante. E puxa a orelha e... Sim, pode fazer tudo. Né? Então, Pedro Lucas Moro está lá no meu Facebook, Railda Masson. Podem entrar, podem, aliás, se convidar para vir no nosso programa do CSC TV. Estou esperando vocês. Vou te dar um presente, 2 presentes. 2. A história de Joaquim, que eu estive entrevistando Luciana Leopoldino. E é fantástico sobre o papai dela. E olha que coisa mais linda, ela também inovou e fez em poesias. Que bacana, ela misturou também. Lindo, lindo. E então o seu Joaquim está de parabéns, para onde vai seu livro? Para esse menino aqui, para esse menino moço
Vai ser um prazer ler. E a Luciana também está esperando você lá no Facebook para vocês fazerem amizade, que esse é o grande objetivo da Ciranda Literária. Ah, que bom. Obrigado. Obrigado. E o meu livro, que ainda está escondidinho, anita.g.com, vai ser lançado na Flim em outubro, aqui em Maringá. E caso você queira nos convidar, nós vamos lançar aí na sua cidade. É um presente para você. Obrigado. Quero te deixar uns minutos. Eu tenho esse livro para o próximo convidado da Ciranda Literária, que vai ser um prazer entregá-lo. Espero que ele goste muito e que possa também me dar o parecer do que ele achou desse percurso pela sombra, terra e céu. Vou te contar um segredo, é uma moça fantástica que você vai amar em conhecer. Espero que ela goste e espero conhecê-la. Acredito que sim. Pessoal, estive aqui com Pedro Lucas Moro e é muito importante vocês prestar bem atenção nesse nome, porque ele escreve muito bem. Pedro, obrigado. Obrigada por existir. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Amém. Até a próxima, pessoal. Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há 5 anos é top no mercado de trabalho. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância a partir de R$ 149,00 e desconto de 50% na primeira mensalidade. Processo seletivo 2017 com novos cursos. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme a sua vida.